só a informação. Olha só, o programa Opinião está começando nesse instante na TV Pantanal, que vai até às 8h30, não é? A partir desse instante. E hoje a gente vai falar aqui sobre... Ih, rapaz, tem um monte de assunto, mineração. Está aqui já a postos com a gente aqui o secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, Paulo dos Santos Leite. Esse que você vê aí, né? Estava me perguntando aqui quanto tempo de programa. Já aproveitei e já falei aqui que nós vamos até às 8h30. Como sempre, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite, programa Opinião. Vamos abordar todas as questões que a gente vem falando nos últimos dias aí, não é? Já faz, né? Vamos falar sobre os nossos minérios. Ih, tem um monte. A Caroline caprichou aqui, colocou uma relação que a gente já tinha aqui algumas questões em mente. Ainda tem aqui outras situações que a gente vai levantar aqui e falar, entender um pouco mais sobre o papel desta Secretaria Adjunta de Indústria, Comércio, Minas e Energia aqui do estado de Mato Grosso. Paulo Leite está aqui com a gente para a gente discorrer sobre esses assuntos aí. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que se mantenha bem. Está no ar o Opinião com o professor Lorenberg também aqui comigo, do meu lado, como sempre. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que acompanha o programa Opinião, seja pelo canal 22, TV Pantanal, Rede TV, Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal, não é? E também pela internet, www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Secretário Paulo Santos Leite, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar aquilo que nós chamamos que é convite, que nada mais é do que prestação de contas também, né? Porque, como eu disse, Secretaria Adjunta de Indústria e Comércio, mineração, perdão, né? Energia, Minas e Energia. As pessoas podem não saber que apito que ela toca. Eu queria que o senhor fizesse primeiramente uma explanação sobre o papel, o trabalho, as atribuições da sua Secretaria Adjunta nesse governo. Mauro Mendes, boa noite, bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui, aceitar o convite e ter essa oportunidade de comunicar com todos os telespectadores, com toda a equipe dessa rede. É uma oportunidade ímpar para a gente poder falar com o público, falar com o empresariado e é mais do que a nossa obrigação. Nós estamos às ordens. A nossa Secretaria Adjunta, o nome é bem extenso e as atividades também. Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia. E a gente está estruturando agora, e acho que é o tema principal desse bate-papo, é a área de mineração. Então, o governo do estado está iniciando um processo de organização da atividade mineral. A atividade mineral no Mato Grosso tem um potencial muito grande econômico. A nossa secretaria é uma secretaria de desenvolvimento econômico. O Mato Grosso tem um agro muito forte, que todo mundo conhece, a nível internacional, mas nós também temos um potencial mineral muito intenso, que está se iniciando a exploração. É claro que a gente sabe que, historicamente, o Cuiabá foi... A primeira atividade econômica que teve foi a mineração do ouro, mas hoje está tendo uma transformação, não só ouro, como outros minérios que a gente vai poder falar aqui. Então, essa atividade hoje, ela está sendo estruturada, o governador nos passou essa atribuição, junto com o secretário César Miranda, e para que a gente possa fazer isso, nós já tomamos algumas atitudes. Encaminhamos para a Assembleia Legislativa, no final de 2022, um projeto de lei instituindo um sistema de cadastramento da atividade mineral. É claro que se você quer atuar numa atividade, você tem que conhecer essa atividade, certo? Então, nós estamos iniciando um sistema de cadastramento.
fizemos uma parceria com a Agência Nacional de Mineração, já assinamos um convênio e estamos nos organizando para poder fazer esse cadastro, para conhecer a atividade. Quem minera, onde minera, o que minera, quanto minera, para poder fazer a política de fomento, a política de organização dessa atividade tão importante, tá? Nós acreditamos e muitas pessoas acreditam que o potencial do PIB mineral no estado ele não está nem próximo do que ele tem condições de chegar. Então essa diversificação da economia do Mato Grosso é muito importante. Ok. Professor Lorenberg. Secretário adjunto, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito, porque talvez o amigo não saiba, mas o senhor tem formação em engenharia florestal e desde 1980 milita na área do meio ambiente. Portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande a respeito, sobretudo do meio ambiente. Secretário, eu tenho aqui uns 5 ou 6 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo. Provavelmente não teremos esse tempo suficiente para ouvir a cada um desses temas, mas um deles é exatamente, eu peguei no site da Assembleia Legislativa. De acordo com esse site, a Secretaria de Estado apresentou metas físicas do primeiro semestre de 2023. Na oportunidade, o senhor afirmou, entre aspas, uma das metas atingidas pelo governo no primeiro semestre foi a conclusão da zona de processamento de exportação de Cáceres. Segundo o senhor, 99% da obra está concluída. A ZPE de Cáceres tem mais de 30 anos. Infelizmente, durante o processo das obras, houve várias interrupções, mas no governo Mauro Mendes, a obra foi retomada e já está no processo de alfandegamento. A ZPE já foi requerida na Receita Federal e para o empreendimento existem 4 indústrias interessadas com instalarem na região. Fecham aspas. Eu tenho, secretário, 3 perguntas. O senhor prefere que eu faça cada separadamente ou as 3 juntas? Eu prefiro que o senhor faça separada, que a gente pode discorrer. Tá. A primeira questão, secretário, o senhor disse que 99% das obras já estão concluídas. Até o final do ano, aí é a minha pergunta, até o final do ano, teremos a conclusão de 100% da ZPE de Cáceres ou ainda não? E por quê? Eu primeiro queria agradecer as palavras iniciais do professor. É muito orgulho da gente ouvir de uma personalidade esse tipo de posição. Eu realmente construí toda a minha carreira, desde 80, que eu trabalho no órgão do meio ambiente, tive uma oportunidade ímpar de poder ajudar a estruturar esse órgão, que hoje é uma das referências do país. A gente não pode deixar de pontuar isso. O Estado tem uma estrutura ambiental de primeira linha, com uso de alta tecnologia, e tem ajudado o Estado de Mato Grosso. Vamos lá, ZPE. ZPE é interessante. Em 90 e alguma coisa, talvez 92, eu estava no órgão de meio ambiente, chegou o primeiro pedido de licenciamento dessa ZPE. Ela está completando 31 anos agora. E agora coube a nós o desafio de finalizar esse projeto. O governador Mauro Mendes, junto com o secretário César Miranda, retomaram as obras logo no início do primeiro mandato. A obra é física, as instalações administrativas dela, que estão 100% concluídas. A primeira etapa, que é toda a obra administrativa, Receita Federal, a parte dos órgãos anuentes, a parte de balança, de armazém, está pronta. Toda a documentação que a Receita Federal exige para operar uma ZPE já foi entregue na Receita e está em análise. Então, está concluída o 99, agora já é 100%. O que teve, que a gente tem que esclarecer? A ZPE ela tem uma administradora.
essa administradora é uma empresa SA, é uma empresa privada. O governo do estado é um dos acionistas. E como um projeto muito longo, de 30 anos, há 30 anos atrás se constituiu essa empresa. O governo do estado tinha 35% e outros empresários compunham o restante do capital social. Muita gente, 105 acionistas, entre empresas e pessoas físicas. E esse projeto era um projeto concebido, idealizado para a década de 90. Nós estamos em 2023. Teve empresas que fecharam, teve empresas que faliram, tem outras que estão em recuperação judicial, teve pessoas que faleceram, enfim. Foi muito difícil a gente retomar isso, mas conseguimos. Hoje o capital social da empresa está totalmente integralizado, que era uma das amarrações, totalmente integralizado, e o Estado vai poder fazer os aportes necessários. A rigor, terminou toda a parte administrativa, já pode operar como uma ZPE, e o Estado agora está iniciando a parte de loteamento, certo? Mas que não impede o funcionamento da ZPE, fazendo arruamento, fazendo asfalto, uma série de coisas, para melhorar a qualidade das indústrias se instalarem. Já temos 4 indústrias que requereram ao Conselho Nacional de ZPE o enquadramento para operar dentro da ZPE. Estamos recebendo dezenas de outros empresários buscando informações, tanto nacionais como empresários de fora do país. Mas nós precisamos alfandegar, então ficou 30 anos sem alfandegar, tinha empresa interessada, mas não tinha alfandegamento. Então está muito próximo da gente conseguir esse alfandegamento, toda a documentação, todos os projetos, todas as obras, todos os equipamentos, terminou a obra, nós instalamos equipamentos, instalamos o software, tudo que a Receita Federal exige. Então, é uma área alfandegada, como um aeroporto internacional, como um porto internacional. E vai ser de grande valia para o estado de Mato Grosso, porque todos que se instalarem ali vão poder produzir, exportar com isenção de impostos e com, principalmente, o desembaraço de toda a mercadoria vai ser feito em Cáceres. Hoje existe uma dificuldade para quem exporta, para quem importa, que muitas vezes isso é feito no Paranaguá, Porto de Santos, e isso a gente vai fazer em Cáceres, uma brevidade muito pequena. Então, assim, antes de ele ir para a segunda, antes que ele faça a segunda pergunta, recapitulando a sua primeira resposta, quer dizer então que 100% da parte administrativa, física administrativa, está ok. A pendência, para completar a resposta da pergunta dele, a pendência hoje estaria só em... O alfandegamento da Receita Federal. Alfandegamento. Nós entramos com todos os documentos, cumprimos todas as exigências em termos de estrutura, em termos de equipamento, em termos de sistema, e entramos na Receita Federal há uns 45 dias atrás. Que é coisa para quanto tempo para ter esse desfecho? Olha, nós estamos aguardando para esse ano ainda esse alfandegamento. Foi criada uma comissão na Receita Federal em Brasília que está analisando toda essa documentação. Certo? Mas a gente não pode esquecer que foram 30 anos para a gente requerer isso, né? Então não pode imaginar que eles vão fazer em 10 dias, 20 dias. Mas já foi uma visita preliminar dos auditores da Receita Federal, constataram que está toda a obra pronta, os equipamentos, sistema, tudo interligado dentro das regras da Receita Federal. Ótimo. Não, eu escuto falar disso aí. Aliás, Lorenberg tinha barba branca ainda, barba preta ainda, quando aliás, nem barba tinha. Desde a década de 90, nego. Então é bom que se tenha. Senão, esses próprios equipamentos que estão comprados lá, se demorar mais tempo aí, se ficar enrolando, eu não acho que vai enrolar, não. Até porque o Mauro Mendes está no começo de novo governo, está com o pique todo. César Miranda é um cara sério e a equipe dele também é séria. Vamos esperar que tenhamos o fim dessa novela mexicana aí, chamada ZPE de Cáceres. Lorenberg, a segunda pergunta. A segunda questão, secretário, diz respeito exatamente, o senhor fala também das várias interrupções que ocorreram ao longo desses 30 anos. E o senhor já começou a falar sobre elas. Já começou a falar, então, para provocar, e provocar sempre no bom sentido, secretário, vamos voltar a essas razões que levaram a essas interrupções. O senhor pode citar mais duas? Eu tenho a impressão que a primeira o senhor já fez menção, que é 35%, que era do governo, do Estado,
e tinha 105 acionistas. Algumas dessas pessoas saíram fora. Talvez seja essa uma das razões das interrupções ocorridas. O senhor pode citar mais duas razões e comentar rapidamente a respeito? E explicar, eram ou são ainda 35% da parte do Estado, que é o majoritário? Majoritário, né? 35%, não, é um dos sócios. Um dos maiores. Dos maiores. Deixa eu explicar rapidinho, tentar essa conectação. O governo Sarney, na década de 90, ele foi na China e ficou muito impressionado com o modelo chinês de ZPE. Só para a gente ter informação para o nosso pessoal que está nos ouvindo, tem mais de 7.000 ZPE no mundo. Só a China tem umas 5.000 ZPE. O Uruguai tem 11 ZPE, um país menor que o Mato Grosso. A China é o que é por causa desse modelo de ZPE, certo? O Sarney teve em 90, o presidente Sarney teve em 90 e gostou muito e trouxe para o Brasil esse modelo. E fez a legislação nessa época. Foi quando o Mato Grosso instituiu a dele aqui em Cáceres. Mas o modelo de gestão sempre foi uma empresa privada. A nossa legislação, desde o início, ela teve várias restrições para viabilizar a ZPE. Ao longo desses 30 anos, só uma ZPE que se viabilizou, que foi a de Pecém, no Ceará. Mas foi um caso atípico. Uma grande mineradora, junto com uma sul-coreana, fizeram uma siderúrgica, investiram 5 bilhões de dólares e fizeram uma ZPE e tem 12 anos. E o Ceará, hoje, essa força também, muito por causa dessa ZPE. Na pandemia agora, houve um fato que acabou destravando a ZPE. Antes da pandemia, tudo que se produzia dentro de uma ZPE, 80% tinha que ser obrigatoriamente exportado. Só podia vender, internalizar no país 20%. Então isso era uma restrição enorme. Você montar uma indústria dentro de uma área, de uma ZPE, e ser obrigado a exportar 80%, isso era uma amarração. Porque muitas vezes o mercado interno está melhor do que o mercado externo. Então, era uma opção hoje do empresário isto. Na pandemia, teve o problema de falta de oxigênio no país. A White Martins, uma empresa privada, produz o oxigênio dentro da ZPE de Pecém. Só que ela era obrigada a exportar 80% e só podia vender internamente 20%. E nós, no Brasil, com problema, principalmente em Manaus, de oxigênio. O governo federal, na época, encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional pedindo a alteração disso para 100%. E aí os deputados e os senadores estenderam isso para todas as ZPE. Então, esse é um novo marco da ZPE. Então, criou-se uma alteração que voltou a ter competitividade a ZPE dentro do país. E claro que quando você está falando de país, o Brasil é muito grande, diferentes regiões, tem interesses de São Paulo, onde a atividade industrial é mais forte, interesses de não interiorizar, tem uma série de coisas. A partir do momento que a legislação liberou, hoje o empresário pode se instalar numa ZPE e ele pode vender 100% dentro do Brasil. Então começou a haver um interesse muito maior. Então, no longo dos 30 anos, eu estou participando do governo do Mauro Mendes há 1 ano e meio, que o secretário César me convidou para trabalhar. O primeiro projeto, a primeira atividade que eu peguei foi a ZPE. Então, fui estudar os 30 anos desse projeto. Qual é a avaliação que eu faço? Por que teve tantos problemas? Um dos maiores problemas não foi a nossa ZPE, foi todas as ZPE do país. Chegou de ter dezenas de ZPE e só uma que conseguiu sair e realmente se tornar uma realidade. E nós tivemos agora a felicidade que o governador, antes mesmo desse novo marco regulatório, ele fez o investimento logo no início. E aí coincidiu que agora, com essa nova legislação, ficou mais atrativo para as empresas se instalar dentro. Então, não vejo, é que passou dezenas de secretários, passou dezenas de funcionários, passou vários governadores em 30 anos, né? Então, não vejo que tem um motivo especial. Eu acho que era mais a limitação da legislação federal, que não era tão atrativa quanto é hoje. Entendi. E o senhor falou também de 4 indústrias
que têm interesse, inicialmente tem interesse. O senhor pode falar quais são ou Nós não? podemos falar o Bem ramo de rapidão. atividade, né? Elas são oficialmente, já foram protocoladas, pediram para nós dentro da administradora, a administradora deu a carta de anuência, elas já entraram no Conselho Nacional de ZPE pedindo enquadramento, tá? Uma é empresa que exporta madeira, outra é uma empresa de proteína animal, uma outra é que mexe com construção de indústria para fazer usina de reciclagem de lixo, e uma outra grande também da área de frigorífico, de frango, Proteína de animal. aves. 4, né? Até agora. 4 que oficialmente protocolaram no Conselho Nacional. E que estão em análise. O secretário César teve, semana passada, em reunião com o presidente do Conselho Nacional, fazendo junção para aprovar o mais rápido possível essas empresas. E aí, claro, inicia a instalação, né? Perfeito. A gente pode até retomar esse assunto após o intervalo comercial, porque a gente tem que dar uma trégua nesse instante para o break comercial. Mas o Opinião volta em 1 minuto e meio. Não sai daí. Olha só, a Opinião está de volta. Programa Opinião nesta noite de terça. Hoje é dia das bruxas. Cara, né? Dia das bruxas hoje, 31 de outubro. É hoje, né, Gerson? E o Saci também. Do Saci Pererê também. Importante isso, né? Então, nesse 31 de outubro, o programa Opinião, que não acredita em nada disso, né? Sabe que isso é só comercial, né? Exportado ainda, é uma tradição exportada. O Opinião está de volta aqui. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, manifestou preocupação com o enfraquecimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, diante de um dos momentos mais graves da humanidade. O ex-chanceler aproveitou participação em um fórum sobre as relações entre Brasil e África para falar sobre a tentativa brasileira de chegar a uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas em torno do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. Ele afirmou que o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, está em Nova York, onde está sediada a sede da ONU, em tentativa heróica de aprovar a resolução ainda não colocada em votação. E olha só, Lorenberg, os vereadores de Cuiabá, rapaz, aprovaram por unanimidade, em segunda votação, o aumento de 1 para 2% do percentual do orçamento do município para as emendas impositivas dos 25 parlamentares, que, aliás, no ano que vem serão 20, na próxima eleição, né? Na próxima legislatura serão 27. Com isso, o prefeito Manuel Pinheiro, do MDB, terá que reservar aproximadamente 88 milhões de reais do orçamento do ano que vem para repasse aos legisladores. Isso porque a previsão orçamentária para 2024 está em 4,4 bilhões de reais. Com o novo valor, cada vereador poderá indicar até 3 milhões e meio de reais em emendas para ações e obras na capital, sendo que 50% devem ser direcionados à saúde pública, apesar do valor ter dobrado em relação a este ano, que ficou em 1,5 milhão de reais. Os vereadores da base e oposição criticaram durante a gestão Emanuel Pinheiro, MDB, que não vem cumprindo aí o pagamento
das emendas impositivas. Olha, pouquíssimas vezes eu vi oposição e situação tão unidos, né? Tão juntas, Será né? por quê, né? Então, isso é bom para nós, opa, vamos dobrar. Se bem que o prefeito não está cumprindo também, né? Segundo o que consta aí, para alguns, só para os amigos do rei, que são... Mas, de todo modo, todo mundo está com riso lá na nuca. Você percebeu, amigo telespectador? De 1% para 2%. É a mesma questão que foi levada para a Assembleia Legislativa e que foi judicializado. Embora, no último momento, o governador Mauro Mendes, segundo a imprensa, comprometeu-se a pagar os 2%. Mas está judicializada a questão. Eu volto a insistir numa outra, para provocar, e provocar sempre no bom sentido, amigo telespectador. Eu sempre bati na tecla de que a emenda individual deveria ser expurgada do processo todo. Por quê? Porque a emenda individual, ela é personalizada. É personalizada, portanto, agride de morte a Constituição. A Constituição diz, ao contrário, não deve haver a personalização de uma ação. E você está exatamente alimentando isso. Por isso que eu sou a favor da emenda de bancada, porque não é personalizada, é a bancada toda. Coletivo, É né? coletiva. A emenda de comissão, mas a emenda individual não. É uma afronta à Constituição. E sendo assim, amigos, infelizmente, tanto no aspecto municipal, quanto estadual e federal, as funções constitucionais do parlamento são levadas para escanteio, como, por exemplo, a questão da fiscalização. Infelizmente, a fiscalização não é feita de forma correta como deveria ser feita. Concordo plenamente com o Lorenberg, principalmente pelo último item que você colocou aí, porque isso, pelo link direto com a governabilidade, isso ofusca a oposição, o cara se enfraquece, aí o cara vai nadar de braçada, né? Ou então aquele parlamentar, trazendo para um âmbito mais municipal, né? Aqui próximo a nós, aquele que é da oposição, se ele insistir na oposição, ou seja, que a oposição fiscalizar, que nem necessariamente seria oposição, uma obrigação do parlamentar. De todo mundo. Todo mundo é fiscalizar. Mas aquele cara que é muito enfático na sua fiscalização, o cara vai torcer o nariz para ele, embora seja emenda impositiva, ele vai sofrer um cadinho para receber a absorção, né, das suas indicações. Porque a indicação é assim, não é que o vereador terá 3,5 milhões à sua disposição para ele fazer. Não, ele vai indicar, ó, seu prefeito Emanuel, aqui tem essa praça aqui no bairro tal, que a comunidade está precisando aqui, a gente quer indicar para reformar, por exemplo, né? Aí ele põe lá e o prefeito, se ele tiver em sintonia lá com aquele parlamentar, ele põe para frente. Caso contrário, ele dá uma canseira aí. Mas enfim, é assim. O jogo é esse hoje, né? Em todos os âmbitos, todas as esferas. Municipal, estadual e federal. A Opinião está recebendo hoje aqui o Paulo Santos Leite. Paulo dos Santos Leite, que está aqui hoje na condição de secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso. Não sei se o Lorenberg fez a terceira pergunta, você fez? Fiz, fez, né? Ele respondeu. Secretário, considerando principalmente o desenvolvimento sustentável, não é? Hoje se fala muito e com muita força na exploração da mineração aqui no estado. O senhor disse no bloco anterior do PIB da mineração que pode ser muito melhor ombreando aí com o agro, por exemplo, né? Está tendo todo cuidado realmente? Não corremos o risco de ter o lado das cifras falando mais alto do que da preservação, ainda que tenhamos aí um código florestal, ainda que tenhamos uma legislação rígida, considerada rígida. Como é que está isso dentro do governo hoje em termos de atenção, sinal de alerta, porque estão falando, outro dia o Jornal da Gazeta
trouxe aí, faz uns 10 dias aí, uma capa com aquele garimpão lá no Parque de Chapada dos Guimarães. A gente fica arrepiado. Meu Deus, será? Não é? Como é que está isso sendo tratado dentro do governo? É uma boa oportunidade de a gente enfocar a mineração. Vamos lá. A mineração, o garimpo, como a gente conhece, aquele garimpo artesanal, aquele garimpo da bateia, isso não existe mais. O garimpo hoje, ele é um garimpo mecanizado, usando os equipamentos, usando tecnologia. A atividade mineral impacta o meio ambiente? Impacta o meio ambiente. Não tenha sombra de dúvida. Agora, nós temos que discutir tecnicamente esse impacto. A mineração, por característica, ela ocupa pouca área. Pouca área. Eu estou vendo ali no quadro do programa um rebanho muito bonito ali, certo? Uhum. A atividade de pecuária, ela demanda um desmatamento de uma área grande. Nós temos 35 milhões de cabeças no Mato Grosso, né? Então, é uma área proporcional que teve que ser aberta para ter essa quantidade de boi, que traz uma riqueza enorme para o Estado. A mineração não tem essa característica de precisar de grandes áreas. Algumas são até subterrâneas, certo? O impacto em termos de desflorestamento é muitas vezes menor, infinitamente muitas vezes menor. O que acontece com a mineração? É o garimpo ilegal. Não é de hoje, é de muito tempo. Quando a gente visualiza Sararé, quando a gente visualiza os Yanomami, fica dentro da nossa cabeça aquele tipo de mineração. Aquilo não é a realidade da mineração brasileira. O Mato Grosso só é essa potência agrícola por causa da mineração. Porque o calcário que nós temos aqui no Mato Grosso que dá sustentação para esse agronegócio. Então, você vê pouquíssimos impactos na mineração do calcário. Certo? Por quê? Porque é localizado. Ele não depende desse desmatamento muito grande. E outras minas, tá? Nós temos a maior mina de zinco do Brasil operando no Mato Grosso, na região de Aripuanã. É uma mina profunda, sem qualquer tipo de desmatamento em grandes proporções. Tem que ser registrado também que o garimpo do Mato Grosso, exceto Sararé, que em vez em quando aparece um ou outro ilegal, que tem que ser combatido, que isso é caso de polícia, certo? O Estado trabalha na regularização do garimpo já tem 40 anos. Desde a década de 80 que a gente mexe com isso, certo? Começou em Poconé, Peixoto de Azevedo. Então o garimpo hoje do Mato Grosso, ele é uma atividade mineral e mais de 90% é legal, com autorização do governo federal para ter a lavra, com autorização do órgão do meio ambiente, a SEMA, para fazer a operação. Agora, visualmente, realmente a mineração é impactante, tá? Mas a nível de extensão. Agora, o importante é frisar que a mineração tem condições de fazer os planos de recuperação. Minerar uma área e depois recompor isso. Isso já é feito no Mato Grosso, certo? Você minera, separa o solo, depois que terminou a mineração, retorna com aquilo e volta a ter um pasto ou outra atividade econômica. Mas tá? aí é realocar que eles chamam, né? Eles chamam de realocação, não é? Se você, vamos supor que você, não é que degrada, mas que você usa uma área, aí você, para compensar, você usaria uma outra área para recompensar, para reflorestar. A gente entende assim, aí não existe uma falha nesse, porque assim, quando eu falo falha, eu estou falando, me referindo à falta de informações claras, né? Como é que vai funcionar isso? Quando o cara fala de realocação, né? Ó, vai usar aqui, mas depois você pode realocar, você pode fazer acolá. E esse acolá pode ser
fora de todo o contexto que está sendo desmatado ali, que está sendo interferido na natureza. Existem duas coisas. Existe uma compensação, mas existe a reposição da área, a recomposição da área. Tá? Isso existe técnicas hoje de recomposição de área. Você minera 3 hectares, retira o solo, minera o subsolo. Depois que você terminou aquele 3 hectares, você retorna e coloca o solo de volta. E é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que ter os planos de controle de poluição hídrica, porque você está minerando, você está lavando esse minério, você tem que ter o controle nisso. Aí tem barragem de rejeito, tem uma série de tratamentos na engenharia que faz isso com tranquilidade. Isso é dominado hoje pela engenharia. Então, a mineração, ela é impactante? É impactante. Como a pecuária é impactante, a agricultura, sim, a indústria é impactante. Agora, qual o modelo de controle que nós temos que fazer? Certo? Agora, a atividade também gera 25, 30 mil empregos. Certo? É uma atividade importante a nível de geração de riqueza e impostos. Agora, o que a gente precisa é a organização. Tá? A gente não tem notícia do garimpo ou da mineradora que não tem problema ambiental. A gente tem notícia daquela que realmente agride. E deve ter notícia, porque é isso que leva os órgãos de controle ambiental a fazer o seu trabalho. E essa foi minha preocupação, inclusive, que me fez fazer a pergunta aí, que nós ficamos quando a gente vê essa situação. Eu não tenho nada contra o desenvolvimento. Se já vai gerar emprego, 30 mil, ótimo. Se vai gerar imposto, ótimo. Isso é desenvolvimento. Mas não podemos esquecer a parte sustentável, né? Lorenberg, tem uma curtinha para esse bloco ainda? Vamos deixar para o próximo? Porque a gente vai tocar, secretário, exatamente na questão da mármore lá de Cáceres. Ah, verdade, rapaz. Sabia que lá em Cáceres tem um negócio lá que foi descoberto lá? Uma jazida. Uma jazida que foi descoberta recentemente. O negócio lá está bombando. Antes de ir para o intervalo comercial, só queria que você me respondesse uma coisa, senhor Paulo Santos Leite. Hoje a mineração no estado de Mato Grosso está em cifras representando em que patamar hoje? Eu vou te dar uma referência que é a referência do CEFEM. O CEFEM é uma contribuição federal que todo minerador tem que recolher para o governo federal. Nós estamos em 5º, 6º lugar no país em termos de receita. Basicamente é o ouro, que é o principal minério que contribui com o CEFEM, e o segundo é o calcário. Não tem valores assim? Tem. O Estado arrecada, o governo federal arrecada em torno de 100 milhões de reais por ano com essa contribuição. Tá? 100 milhões? 100 milhões por ano. O ano passado... De Mato Grosso? Mato Grosso. Então, Mato Grosso. 100 milhões. Aí por isso que o senhor falou que é uma cifra que pode ser muito maior, né? Muitas vezes maior. Só para exemplo, o estado do Pará passa de bilhões de reais. É verdade. Então tá, olha só, a gente volta já com aquela pergunta quilométrica do Lorenberg, que ele está ali, se reservou para o próximo bloco, que é uma pergunta horripilante. Vai deixar o entrevistado na parede aqui, bora ver. A gente volta no instante só, sai daí. Estamos de volta com o programa Opinião aqui hoje com Paulo dos Santos Leite. Professor Lorenberg, a sua primeira pergunta do bloco ao secretário adjunto aqui conosco nesta noite aqui de Indústria, Comércio, Minas e Energia. Secretário, o senhor tem falado maravilhas sobre a jazida que foi descoberta lá em Cáceres a respeito dessa mármore de alta qualidade, são palavras do senhor. E aí eu fico perguntando, eu faço 3 perguntas, vou fazer separadamente as perguntas. O senhor assegura que a mármore da jazida de Cáceres é de qualidade. Essa afirmação advém de uma pesquisa realizada, porque tem um grupo de empresários que há mais de 30 anos estão fazendo pesquisa no estado de Mato Grosso. Essa afirmação do senhor se deve a esse grupo de empresários que fez essa pesquisa ou não? Esse mesmo grupo de empresários, segundo as palavras do senhor, mandou blocos de mármore
para o Espírito Santo. Esse resultado desse bloco ou desses blocos de mármore no Espírito Santo, já chegou esse resultado ou ainda não? O mármore de Carrara, que é o chamado mármore de Carrara. Eu agradeço a pergunta e a oportunidade de esclarecer isso. Nós recebemos, eu e o secretário César, recebemos um pedido de audiência de um empresário que foi na SEDEC e nos apresentou esse projeto. O que é o projeto? Ele informou verbalmente que há 4 anos ele pesquisa mármore no estado de Mato Grosso. Há 4 anos. Requereu na Agência Nacional de Mineração, tudo dentro da legalidade. E ele nos informou verbalmente que tinha encontrado uma grande jazida de mármore e que essa mármore tinha grande qualidade. Ele é uma pessoa que vive esse assunto, ele é do Espírito Santo, certo? Ele vive isso desde criança e ele já tem acho que uns 60 e poucos anos. Então conhece profundamente desse assunto. Ele nos informou que é verbalmente, não a nível de projeto, que ele, pelos cálculos dele, é coisa para mais de século explorando. Tá? Por causa da experiência, por causa das pesquisas. São 4 anos pesquisando, não são 4 dias ou 4 meses. Tirou as amostras, tem toda uma técnica de fazer isso. E esse ano ele chegou a tirar alguns blocos de 30 toneladas, certo? Alguns blocos, realmente alguns blocos, porque tem que sair milhares de blocos para dar viabilidade econômica. Ele tirou alguns blocos, que é a segunda fase da pesquisa. Ele está ainda operando em pesquisa. Ele tirou esses blocos, levou para o Espírito Santo, fez os desdobramentos que precisa fazer, poliu, fez as análises e tudo indica que é uma mármore de qualidade, de alta qualidade. Quando se fala mármore Carrara é uma região da Itália que chama Carrara e a gente dá o nome disso. Na realidade é mármore, é uma pedra de ornamental, certo? De grande valor econômico. Muito bem. Eu conversei com ele essa semana, aquela entrevista que eu dei gerou um impacto muito grande porque ele estava numa fase de pesquisa, né? E ele tinha uma exposição dessa mármore numa grande feira da Itália, que é a Itália que concentra o comércio de mármore no mundo, e ele falou a seguinte situação para mim. Internamente eu tive alguns problemas, porque as pessoas acham que já está pronto, que já tem que gerar emprego, não sei o quê, não é assim, tem um longo processo, mas em compensação, quando eu cheguei na Itália, todo mundo já sabia do meu material. Ele levou, expôs essa pedra em grande quantidade, esse bloco, e foi muito bem aceito pela qualidade que ele imaginava que tinha e realmente tem. Aí vamos lá, os próximos passos, ele tem que regularizar tudo isso, é um processo longo, junto à Agência Nacional de Mineração, junto ao órgão de meio ambiente. Então ele está numa fase de exploração preliminar ainda, certo? Ele está numa fase preliminar. O que a mineração exige isso, certo? Então, como existe toda uma estrutura técnica de equipamento, de gente no Espírito Santo, ele está levando esses blocos para o Espírito Santo para fazer esse desdobramento. Como que vai conduzir isso no futuro? O governo do estado tem interesse que ele beneficie esse material aqui no Mato Grosso. Sim. Nós vamos trabalhar para isso acontecer, nós vamos dar incentivo, nós vamos buscar dar as condições para que esse material seja processado aqui dentro e daqui seja exportado. E Cáceres tem ZPE. E Cáceres tem ZPE. A mina está praticamente a 30, 40 quilômetros da ZPE. Então, agora, é uma decisão do empresário, certo? Se ele vai beneficiar aqui, se vai beneficiar no Espírito Santo, se vai beneficiar na Itália. Agora, o que nós podemos fazer é dar incentivos e criar mecanismo que fortaleça ele de explorar e beneficiar no Mato Grosso. Eu andei lendo, para você ter ideia da importância disso e da valorização, do valor agregado, né? Porque fala-se que ali tem mármore para dezenas de anos, séculos, né? O valor chega a R$900 um metro quadrado. Isso pelos cálculos que a gente
tenho observado aí, não sou especialista, mas é um valor significativo, né? Para a economia do Estado, tentando ver isso a todo vapor, né? Daqui a 2 anos, para o futuro, o que isso pode significar, a questão do mármore? Do mármore que estou falando. Do mármore, vamos lá. Como que é dos outros minérios também? Como que o Estado pode se beneficiar? Geração de emprego, geração de serviço, geração de comércio. Porque hoje quem exporta não tem ICMS, não tem IPI, não tem nada, é isento disso. Então, o que a gente precisa é dar condição para que isso seja beneficiado aqui dentro, para ativar a região, certo? Com emprego, com conhecimento, com renda. Agora, se for tudo explorado e levado para fora, existe um procedimento legal que é transferência de filial para matriz que não paga ICMS. Aí nós estamos discutindo isso dentro do governo, como que a gente pode que o Estado, a população do Estado, o município e o Estado em si seja beneficiado com potencial mineral. Vamos lá, rapidinho para o ouro. Você falou de mármore, mas vamos falar para o ouro. O ouro, ele gera 25, 30 mil empregos. Esse pessoal gasta dentro do Mato Grosso, consome dentro do Mato Grosso, mora dentro do Mato Grosso, cria os filhos e assim por diante. Agora, se a gente tiver um minério que sai tudo para o exterior, ou seja, para Minas, para o Espírito Santo, para o México, para o Canadá, para os Estados Unidos, nós vamos ficar com o quê? Só com o buraco? E a reforma tributária não corrigiu isso, né? E isso que é uma discussão que nós estamos fazendo. Agora, para você ter esse tipo de discussão, você tem que conhecer a atividade. É isso que o governo do Estado está fazendo, através do cadastro, uma série de coisas. Tá? Não é só dizer que tem um minério, eu tenho minério de ferro. Tem uma jazida enorme de minério de ferro, vai tudo para a China. Pra fora. E aí, como que nós vamos fazer isso? Precisa discutir essa política com intensidade. Você falou em geração de emprego, aí eu fico preocupado com a formalidade desses empregos. Aí é uma discussão que vem sempre à tona quando se leva à mineração, né? Aqui no estado de Mato Grosso, a realidade mesmo, o que a gente queria é que todo mundo fosse devidamente, não é, formalizado, ou que o emprego fosse formal, para até evitar essa questão da exploração, do processo exploratório. Como que o governo do estado, a mineração, a sua secretaria, está trabalhando nisso? Olha, nós temos... Parece que não tem muito controle a respeito. Nossa atividade é atividade econômica, né? É isso que nós estamos fazendo, iniciando esse trabalho da mineração. A primeira coisa que nós estamos fazendo é o cadastro. Nós precisamos saber, com rigor, quem está minerando, aonde está minerando, como está minerando. Se você não tiver essa informação, fica difícil, fica muito difícil. É isso que a gente está buscando, tá? A gente tem informações, mas informações pontuais. A empresa tal tem 1.000 empregos, 800 empregos. O garimpo tal tem 3.000 pessoas trabalhando, certo? A cooperativa tal. Isso não está sistematizado, isso não está devidamente organizado. E a gente está iniciando esse processo. Quando nós fizemos a legislação de cadastramento no final do ano passado, na Assembleia, aprovou o projeto de lei que o governador Mauro Mendes encaminhou, se discutiu muito o valor da taxa e se discutiu pouco qual é o objetivo desse cadastramento. Certo? Esse cadastramento é justamente para isso, para a gente conhecer a atividade econômica, para saber qual é a demanda. Demanda em termos de tecnologia, demanda em termos de meio ambiente, demanda em termos de qualidade do trabalho, demanda em termos tributários. Certo? Se você não conhece a atividade, fica difícil você fomentar a atividade, dar apoio para a atividade. Tá? Então é essa que é a ideia desse cadastramento, para a gente conhecer a atividade e poder interferir positivamente na ação. Professor? As palavras do senhor agora no final, secretário, contempla ou não contempla a portaria número 29 de 2023? Para o senhor lembrar, essa portaria institui um grupo de trabalho para atender a operacionalização,
o acompanhamento do decreto número 190 de 2023, que regulamenta a Lei 11.991 de 2022, que institui a taxa de controle, acompanhamento e a fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos. Aliás, essa portaria tem 8 artigos. No 4º artigo, diz exatamente o coordenador desse trabalho e quem preside esse trabalho, que é exatamente o senhor que está lá no artigo 4º, preside o grupo de trabalho formado exatamente e especificamente com servidores da própria secretaria. É isso, secretário. Perfeito. Veja bem, quando nós encaminhamos um projeto de lei, instituir o sistema de cadastramento, agora você tem que operacionalizar isso. Nós fizemos um decreto regulamentando, fizemos essa parceria com a Agência Nacional de Mineração e deve-se frisar que a Agência Nacional de Mineração está com um problema seríssimo no país. Ela não tem fiscal, ela não tem funcionário, ela não está conseguindo dar fluidez no trabalho que ela precisa. Então, o setor mineral está com grande dificuldade em função disso. Nós, diagnosticando isso, fizemos uma exposição para o governador da importância da mineração e da importância de poder fazer esse trabalho. Ele nos autorizou a contratar 35 pessoas a nível da SEDEC para poder dar esse aporte inicial. Então, nós estamos com um processo já de contratação de geólogos, engenheiros de minas, advogados, contadores, economistas, para poder dar esse suporte. Cadastrar, conhecer essa atividade. Então, a gente tem que ter equipe técnica. Então, nós criamos essa comissão para fazer essa organização. Nós não queremos só ser o órgão arrecadador. Não é essa a ideia. A ideia é conhecer essa atividade e poder fomentar da melhor maneira possível. Essa portaria foi instituída, nós estamos providenciando, já diagnosticou, precisa de gente, precisa fazer o concurso, precisa fazer a parceria com a Agência Nacional. Ainda hoje, eu conversando com a Agência Nacional, estamos enviando 4 profissionais nossos agora, dia 4 de dezembro, para fazer um treinamento dentro da Agência Nacional. O governador já autorizou uma parte desses funcionários que ele autorizou a gente contratar a disponibilizar para a Agência Nacional. Porque, veja bem, a política mineral, pela Constituição de 88, ela é uma atividade a ser exercida pela União, Estados e municípios. A prerrogativa exclusiva da União é só autorização de lavra e autorização de pesquisa. O alvará de lavra, o alvará de pesquisas, que são prerrogativa exclusiva da União. O resto do trabalho junto à mineração, que é muita coisa, o Estado pode fazer e o município pode fazer. Certo? E isso a gente está iniciando. Então está se criando a legislação, contratando um corpo técnico. Vamos ter que capacitar esse corpo técnico para poder ir realmente a campo e ajudar essa atividade. Então, é um trabalho inicial. Claro que o Estado tem a Metamate, que tem muitos anos, muita década, mas a Metamate é uma empresa de mineração. Ela não era o órgão de regulamentação ou de planejamento da atividade mineral. A Metamate é uma empresa de mineração, certo? Quem é responsável pela coordenação, pela instituição da política mineral é a SEDEC. Correto. Tem que encerrar o programa aqui. Eu tenho 3 minutinhos aqui, rapaz. Olha só. 2 minutos. Quando que faz? 13 anos atrás, 2010, o então governador Silval, ele dizia que lá na região de Mirassol do Oeste, havia um grande depósito de minério, o maior do mundo, o maior depósito de minérios estava lá em Mirassol. Os anos foram se passando e hoje a gente pode afirmar ainda que esse depósito ainda existe, tem essa promessa. Acabamos de falar aqui da questão do calcário lá do mármore lá em Cáceres, mas lá, eu queria que você respondesse em 2 minutos isso, lá em região de Mirassol, procede, vingou aquela região lá? Aquela região, vou tentar bem rápido, aquela região é muito rica de minério.
Na década de 80 e início de 90, estava Blitz Petróleo, Monteiro Aranha, Rede Globo, explorando ouro, cobre, naquela região, mina profunda de alta tecnologia. Já encerrou a atividade, mas existem outras grandes mineradoras lá. O que acontece é que a fase de pesquisa são fases iniciais e elas são protegidas por sigilo, não tem essa informação, certo? Mas a região é rica em minério, e tem muita gente pesquisando e já algumas grandes mineradoras explorando minério naquela região. Bom, é isso aí, não temos mais tempo para nada, bicho. Nós temos que encerrar o programa, só isso. Eu quero agradecer aqui de verdade, mais uma vez, aqui ao secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia do governo de Mato Grosso, Paulo dos Santos Leite. Obrigado por ter vindo, esse espaço continua a postos para sempre bem informado. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente com vocês, discutir abertamente a nossa competência e fico muito alegre de ter a oportunidade de discutir, de levar avante, né? Nós somos Secretaria de Estado, então a gente tem que chegar no Estado inteiro, né? Exatamente. E esse é um meio espetacular. É isso aí, cá estamos sempre a postos para isso mesmo, para bem informar. Professor, até amanhã. Até amanhã. Amanhã, não tem. Amanhã a gente entrevista aqui a senhora reitora da Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a professora Vera Lúcia da Rocha Maqueia. Não perca as informações da nossa querida Unemate, tem muita novidade e você vai se interessar muito pela entrevista de amanhã, às 7h30 da noite, aqui no programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.